Boa tarde, senhores. Hoje eu vou falar para vocês como que eu desenvolvi a minha tese de doutorado, e como vocês conseguem usar elas para fazer o desenvolvimento de vocês, tá? Eu vou apresentar primeiro o MATLAB, que é o mais simples, e vocês vão ter acesso aqui, por exemplo, à minha pasta do doutorado. E nessa pasta do doutorado você vai ter aqui primeira fase e segunda fase, terceira fase, tá? A terceira fase eu não consegui desenvolver, não deu tempo, então o que vai ser mais importante aqui é a primeira fase e segunda fase. O que é importante vocês saberem? Para rodar meus códigos, por exemplo, aqui da primeira fase, o que a primeira fase significava? A primeira fase significa que eu quero trabalhar na estimação dos parâmetros dos modelos de atrito da válvula, tá? Então, tanto em malha aberta quanto em malha fechada. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber para rodar tanto a primeira fase quanto a segunda fase é que vai ter uma pasta escrito funcs, e essa pasta precisa estar no path do seu MATLAB para poder rodar os algoritmos, senão ele não vai rodar. Como que eu seto essa pasta para o path? Então eu venho aqui no Home, na aba Home do MATLAB, em Set Path, e eu tenho como adicionar uma pasta, tá? Então, você pode selecionar aqui a pasta do primeira fase e você vai fazer a mesma coisa com a segunda fase, funcs, select folder, tá? Ele vai aparecer aqui, salva e fecha e pronto. Então, quer dizer, o que isso significa, setPath? Significa que se eu rodar uma função que tiver no meu path, ele vai encontrar essa função. Então, eu não preciso estar dentro da pasta funcs, por exemplo, para achar essa função que eu desenvolvi aqui, bwplot, tá? Se eu tiver, por exemplo, eu estou aqui na pasta doutorado, eu posso vir aqui e simplesmente chamar essa função bwplot e ele vai encontrar, tá bom? É isso que significa, tá? Eu não sei se vocês estão acostumados com isso, então é importante frisar. Muito bem, então o que é interessante eu falar aqui sobre a primeira fase, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer simulação dos modelos discretizados. Isso significa o quê? Que nesse caso aqui eu queria gerar dados simulados e eu queria comparar modelos contínuos com modelos discretizados para ver se eu fiz a discretização decentemente, tá? Então, para fazer essa simulação dos modelos discretizados, então eu venho aqui simula modelos e nesse simula modelos a primeira coisa que eu faço é rodar esse init parâmetros. Então esse init parâmetros ele vai me dar todos os parâmetros da minha simulação, os parâmetros dos meus modelos de atrito, por exemplo, e ele vai rodar a simulação baseado nesses parâmetros. E aqui eu consigo selecionar quais simulações que eu quero, então assinatura, identificar, por exemplo, o I para P, identificar a banda morta da minha válvula, se eu vou excitar com rampas, com parábolas, tá? Isso tudo, esses sinais de excitação, eles estão definidos, projetados naquela pasta funcs. Então, por exemplo, excitação identificação S, tá? Se eu vim aqui Open, com o botão direito, eu vou ver o que essa função faz, que sinal que eu estou gerando com ela, tá bom? E assim por diante, tá? Basicamente eu posso vir aqui e falar, não, quero fazer um experimento de velocidade aleatória e de velocidade senoidal. Venho aqui, tiro o comentário e ele já roda um. Primeiro ele vai rodar a velocidade aleatória, depois a velocidade senoidal. Muito bem. Vamos olhar dentro do que temos aqui. Basicamente aqui eu detecto qual tipo de excitação que eu estou fazendo, gero meu sinal de excitação aqui nesses cases. Depois disso eu simulo as minhas válvulas, tá? Com os diferentes modelos de atrito, que está definido aqui nesse modelos.slx.
Então, se a gente abrir este modelo no MATLAB, a gente vai ter aqui o que nós estamos simulando. E o que é interessante também frisar é que depois de simular tudo, o próprio algoritmo já vai salvar todos os dados de interesse, tá? Então ele já vai salvar com o nome do experimento, ou seja, qual a minha citação, e a data, a hora que eu fiz essa simulação. Então é só esperar um pouco até abrir. Um pouco, na verdade, está sendo muito, mas a gente espera. O que eu vou fazer aqui enquanto está abrindo, eu vou selecionar, só para testar aqui para vocês, abriu, eu vou selecionar só assinatura, que eu sei que é rápido, e essas simulações demoram, então eu vou mostrar para vocês só uma simulação. E aqui eu já ploto um monte de dados, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui e simplesmente selecionar o plot que vocês tiverem interesse, ok? Então aqui tem um scope, que eu vou fechar, e tá aqui, tá? Então aqui a gente vai ter a estação da válvula e o modelo do I para P, do conversor I para P, que eu estou considerando apenas uma constante de tempo de primeira ordem, um modelo de primeira ordem. Eu tenho aqui um modelo linear, bem aproximado, e aqui eu vou ter a definição dos diversos modelos. Então tem o modelo de Lugre. Se entrar dentro dele, a gente vai ter aqui o que está sendo a simulação do meu modelo de Lugre. Então, aqui é basicamente x ponto ponto, que eu tenho aqui, né? Então, x ponto ponto, eu integro uma vez, eu tenho x ponto, eu integro duas vezes, eu tenho x, tá? E se todas essas lógicas aqui, na verdade, são feitas para eu conseguir simular quando a minha válvula está na posição superior ou inferior, ou seja, que não é possível aumentar a posição da haste ou diminuir a posição da haste. Eu estou nos limites físicos da haste. Então é para isso que serve toda essa lógica, ou seja, uma descontinuidade, toda descontinuidade difícil de ser simulada. E aqui eu tenho o discreto, então eu sempre estou querendo comparar aqui o discreto com o contínuo, né? Por mais estranho que isso pareça, porque afinal de contas o MATLAB ele vai discretizar para resolver as equações do meu modelo contínuo, mas ele usa técnicas mais avançadas, talvez, que é essa técnica que eu estou usando aqui, tá? Que eu simplesmente usei a transformação bilinear para poder aproximar a integração do meu modelo, a integração da aceleração para a velocidade e depois a velocidade para a posição da haste. Então é isso que a gente tem. Então eu comparo o que eu estou fazendo, o que o MATLAB está resolvendo para mim, com o que eu discretizei, que isso seria importante para mim depois, tá? Então é basicamente isso. Então tem aqui modelos discretos e contínuos. Então o modelo de Carnot aqui é o contínuo, aqui é o contínuo e aqui é o discreto. Perfeito? E assim por diante. Aqui não tem muito segredo. Eu vou simular uma vez, só para dar uma ideia do que acontece. Então ele já fala que está fazendo o experimento de assinatura, porque às vezes demora bastante, tá? Essas simulações pode demorar bastante. Então eu gostaria de saber o que eu estava simulando aqui. Depois de 15 minutos para simular 300 segundos, eu diria, está terminado, tá? Então esse aqui a gente tem como exemplo para vocês aqui o modelo de cano, tá?
E aqui eu tenho o modelo GMS com os 3 elementos de Maxwell sem massa. Então tem aqui Z1, Z2, Z3. Eu tenho a força de atrito, tenho a aceleração e assim por diante. Enfim, eu só queria comparar realmente para ver se um bate com o outro, tá? E realmente eles acabam batendo bem, tá bom? Era basicamente para isso que eu usei, ou seja, para determinar se a minha discretização estava boa. Mas para que vocês podem usar isso? Pode ser um bom primeiro passo para simular coisas no Simulink, simular modelos de válvulas pneumáticas no Simulink. Já está aqui, é copiar e colar. Entende, né, o que eu fiz? Principalmente em relação às descontinuidades, que elas são bastante chatas. Eu perdi muito tempo para consertar essas descontinuidades, ou seja, quando está no máximo e no mínimo. E é isso. Enfim, funcionou. É só rodar, vai funcionar para vocês aqui. Dá para vocês terem uma boa ideia de qual é o funcionamento dos modelos. Beleza, depois da primeira fase, qual foi a minha primeira, depois de conseguir simular eles, qual é meu primeiro objetivo? Então, estimar os parâmetros da minha válvula em malha aberta. E para isso eu tenho aqui identificação com dados simulados e com dados reais. Tá? Por que eu identifiquei com dados simulados? Para fazer a prova de conceito, ou seja, se eu não conseguisse identificar os parâmetros nem mesmo numa condição simulada ideal, então testei sem ruído e com ruído, então quem iria me garantir que eu estou conseguindo identificar os parâmetros da válvula real e eu consigo estimar bem esses parâmetros? Ninguém ia me garantir. Então o meu primeiro objetivo, a minha primeira tarefa foi garantir que num caso ideal ou caso ideal com ruído, eu conseguiria estimar bem os parâmetros. Tá? Então, na minha tese, se você for analisar, eu fiz primeiro uma forma de estimar o K, ou seja, a constante elástica da mola, e a força inicial da mola. E depois eu fiz uma outra forma de estimar tudo junto. Ou estimar só os parâmetros do meu modelo de atrito, ou, dependendo de quão boa foi a estimação da constante elástica da mola, se for ruim, eu estimo junto a constante elástica, a força inicial, junto com os parâmetros do meu modelo de atrito. Então, para rodar essas estimações, é só abrir esse Run Estimations. De novo, eu estou identificação com dados simulados, Run Estimations, tá? Eu estou lembrando junto com vocês, porque eu queria lembrar onde que eu fiz a estimação da minha constante elástica da mola. Então eu fiz vários testes aqui, então estimação da banda morta, estimação do K, eu tentei estimar massa, eu perdi um tempo absurdo, hoje eu vejo que foi burrice, né, eu ter perdido um tempo absurdo. Inclusive minha banca de qualificação falou para eu não estimar massa e eu, cabeça dura, né, acabei tentando estimar e perdi mais um tempo, mas besteira. Eu não me lembro, deve estar aqui. Tá aqui. Identifica parâmetros da válvula. Então, se você ler a minha tese, então que parâmetro da válvula que eu identifico? Eu identifico a constante de tempo do meu I para P, eu identifico a banda morta, eu identifico a constante da mola e a força inicial. Então é isso que eu faço aqui basicamente, tá? Aí eu não vou ter tempo para explicar tudo, mas aqui vai rodar, se você pegar a minha tese,
Lá vai estar escrito como que eu faço. Aqui basicamente vai tá em forma de código aquilo que eu escrevi, que eu fiz na minha tese. Então aqui eu estou testando também com dados simulados, né? Então eu carrego as simulações que eu fiz, que eu mostrei anteriormente, ou seja, nessa pasta de simulação dos modelos discretizados, eu carrego isso e testo. E aí eu vou testar com ruído e sem ruído, como eu já falei. Então é a condição ideal, ou seja, a minha estrutura da minha planta é igual à estrutura do meu modelo, que eu testo sem ruído, que é a condição completamente ideal, ou seja, não deveria dar nada errado, com a condição com ruído, tá? Ou seja, uma certeza estrutural, porém eu tenho ruído de medição. Então aqui pode ver, por exemplo, para estimar a banda passante da válvula e a banda morta, eu tenho aqui um Signal to Noise Ratio, que é uma constante. Então posso colocar aqui, por exemplo, 25 dB de relação sinal-ruído, tá? Relação sinal-ruído é definido dessa forma aqui, que está aqui embaixo. Então o quanto que qual é o quão maior é a média do meu sinal em relação ao desvio padrão do meu ruído, tá? Então eu calculo ele aqui e eu vou rodar de novo funções que estão definidas na pasta funcs para estimar esses parâmetros. Então estima ωn out. Se eu abrir ele, eu tenho aqui a função, tudo que eu estou fazendo para estimar essa função, tá? Essa parte aqui é bem simples. O que é mais complexo, para falar a verdade, se vocês forem abrir aqui para realmente ver o que eu fiz, é em relação a como eu estimei a constante elástica da mola, que é esse camarada aqui, tá? Por quê? Porque apesar de ser simples, ou seja, eu excito a válvula com uma velocidade constante, então eu sei que eu não tenho aceleração. E se eu não tenho aceleração, então a massa da mola não faz diferença na equação dela. E a partir daí, eu sei também que com uma velocidade constante eu tenho uma força de atrito constante. Então, a partir dessas considerações, dessas assunções, eu consigo estimar a constante elástica da mola de uma forma simples, com mínimos quadrados. Então, eu gero uma matriz, inverto essa matriz e simplesmente, facilmente assim, eu consigo calcular a constante da mola. Só que o difícil é como eu garanto que eu estou numa velocidade constante, principalmente na válvula, em que eu tenho um curso finito. Ou seja, eu não posso ficar com uma velocidade constante pelo tempo que eu quiser. Dependendo da velocidade, eu posso ficar alguns segundos com velocidade constante. Então eu fiz todo um código para poder analisar o histograma de velocidades da haste, e a partir do histograma de velocidades eu pego o segmento contínuo com velocidade aproximadamente constante. Então separo o meu dataset em segmentos contínuos de velocidade aproximadamente constante para poder fazer aplicar o mínimo nos quadrados. Então o difícil não é a teoria, mas a prática, ou seja, como que eu fiz para poder separar meu sinal em velocidades constantes e eliminar o resto, porque o resto não me importa. Então eu não vou falar mais do que isso, está na minha tese, mas está aqui, tá? Basicamente o que eu fiz está aqui. Então são 185 linhas de código só para calcular o K. Isso se não for mais, se tiver outras funções no meio do caminho. Tudo bem. Então falei como calculo o K, como obtenho o K e a força inicial.
E aqui nesse Run Estimations, eu vou fazer estimações dos meus parâmetros dos modelos de atrito, tá? De novo, sempre tendo uma certeza estrutural. Então, basicamente aqui, o que eu faço? De novo, a partir do host name do computador, eu vou determinar onde está o diretório que eu vou carregar os arquivos. Isso vocês vão ter que mexer. Inclusive aqui esse diretório, eu acho que aqui eu simplesmente bypassei, tá? Enfim, provavelmente nem hoje funciona mais. Então vocês vão ter que ver aqui e corrigir esses diretórios aqui para onde que você está carregando os dados. E aí eu estou carregando a velocidade senoidal. Eu estou usando a velocidade senoidal. Então eu cito a posição da haste com uma velocidade senoidal. Não é posição senoidal, é velocidade senoidal. E o motivo de eu fazer isso vocês vão entender ou num próximo vídeo ou lendo a minha tese. Ok. Depois eu defino se eu vou usar os parâmetros normalizados ou não. Eu testei isso. E como que eu vou calcular os resíduos, ou seja, a diferença entre a minha posição da haste medida e a posição da haste simulada. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando o erro médio quadrático. E aqui eu vou rodar eu tenho uma outra função que chama Identify Parameters, e aí eu passo para ele uma estrutura em que eu vou definir quais modelos que eu quero estimar. Como não quero perder todo o tempo do mundo aqui, eu vou estimar só o modelo de cano, que é o mais rápido. E aqui eu testei vários tipos de resolvedores ou de otimizadores, tá? Então, o que eu chamei de simplex aqui, na verdade, é um que eu uso uma combinação entre busca exaustiva, differential evolution e simplex. E aqui tem outros dados que eu não me lembro, mas a gente pode abrir aqui a função para avaliar. Então, se eu quero plotar os dados no final, então esse true aqui, o arquivo, ou seja, qual arquivo que eu vou carregar de dados. Aqui esse SPJ seria a banda morta da minha válvula. Aí da minha tese você vai ver que pela banda morta eu consigo pelo menos dar regiões de procura para os parâmetros de atrito da válvula. Se eu vou usar normalizado ou não os meus parâmetros, ou seja, do meu máximo e mínimo aceitável que eu vou procurar o parâmetro, eu normalizo, por exemplo, de 0 a 1, e o tipo de resíduo. Se eu vou usar quadrático ou absoluto e etc. Tá? Aqui vou abrir um parênteses para vocês tentarem entender, eu não sei até que ponto que vocês conhecem isso, mas entender o que eu quero dizer, né? O que eu estou falando aqui. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma planta, ou seja, um equipamento físico real, planta. Então, se eu tenho uma planta, por exemplo, e eu sei, vamos supor que eu sei qual que é a equação dela. 2x² igual a y, tá? E aí eu tenho um modelo. Tenho um modelo que eu sei, por exemplo, qual que é a estrutura da minha planta, ou seja, uma equação quadrática e eu tenho uma constante multiplicando essa função quadrática, tá? Então eu sei qual que é a estrutura, mas eu não sei qual que é esse parâmetro A. Então qual que é uma forma de identificar esse parâmetro? Eu vou pegar a entrada, eu vou excitar uma entrada que eu conheço a minha planta, tá? Eu vou pegar essa mesma entrada
e vou excitar o meu modelo. Aqui eu esqueci o chapéu. Então eu vou ter aqui um y chapéu e aqui um y da minha planta, tá? Então o que acontece? Qual a forma de eu saber que o meu parâmetro A, eu estou sendo bem simplista, tem vários problemas que podem acontecer, mas por exemplo, como que eu vou saber que meu parâmetro A está certo? Eu vou saber simplesmente no momento em que y igual a y chapéu. Ou, falando de outra forma, que y menos y chapéu é igual a zero. Ok? E agora, se eu tiver, por exemplo, um x que varia no tempo, então x de n. Então, para isso eu vou ter um y de n, meu y vai variar no tempo também. E como que eu calculo isso? Eu posso falar, em vez de ser um ponto, um escalar, então eu vou verificar para cada instante de tempo qual a diferença entre o y medido e o y do meu modelo. Então, vou somar, por exemplo, de n igual a 0 até um nf, eu vou somar a diferença entre o meu y medido menos o y chapéu de n. Tá? Isso, por exemplo, se eu tiver num caso ideal, eu sei que isso tem que ser igual a zero para o meu parâmetro aqui está sendo bem estimado. Isso aqui, por exemplo, geralmente a gente divide isso por 1 sobre nf, então tem o erro quadrado. Esqueci o quadrado aqui, por que tem que ser quadrado? Porque eu tenho que garantir que qualquer erro seja positivo ou negativo, tanto faz. Mas todo erro, sendo ele para mais ou para menos, tem que ser positivo ou negativo sempre. No caso, vamos escolher positivo para não confundir. Para que eu some, qualquer erro seja somado e esse valor seja sempre zero ou maior que zero. Não teria sentido se eu tivesse um valor negativo também. Então, a minha função resíduos, que eu posso chamar ele aqui v de nf, e esse v de nf ele vai variar com o quê? Vamos chamar aqui de a. Ele é igual a isso, porque esse y chapéu ele varia de acordo com a que eu escolher. Se eu escolher um a que é igual a 2, por exemplo, o meu erro vai ser igual a zero. Se eu escolher outro a, esse erro não vai ser mais igual a zero. Tá? Então, muito bem. Então a gente definiu aqui o erro médio quadrático. Qual outra forma que eu poderia fazer isso? Tirar o valor absoluto, por exemplo. Valor absoluto. Tá? Qual outra forma que eu poderia fazer aqui também? Tirar a raiz quadrada disso depois. E assim por diante. Se vocês lerem em relação a isso, esse aqui é a estrutura mais interessante. Tá? Estatisticamente falando, essa estrutura aqui é interessante porque ela vai te dar uma aproximação, por exemplo, da variância das minhas medições, entendeu? Então essa estrutura aqui, estatisticamente, do erro quadrático médio é interessante. Mas, por exemplo, existe um porém. Se o erro for muito pequeno, eu elevo ele ao quadrado ainda. E um erro muito pequeno elevado ao quadrado vai ser menor ainda. Então, por exemplo, no caso das válvulas, eu quis testar outras formas de calcular essa distância entre o meu y medido e o y do meu modelo. Quis calcular outras formas. Por exemplo, o valor absoluto, que eu não diminuo, né, valores pequenos, menores do que 1, e outras formas, tá? E como que, matematicamente, eu acho o A? Então, vou falar assim, que meu A chapéu, meu A estimado, é igual ao argumento que minimiza o meu V de NF A. E aqui embaixo eu tenho A também. Então, o que é o argumento? É o A. É o argumento dessa função. O argumento dessa função que minimiza. Eu vou minimizar o V de NF variando o A. E depois que eu minimizei, ou seja, achei o valor mínimo de VNF, que no caso, se tiver tudo certo, sem ruído é igual a zero. Eu acho o valor mínimo de VNF.
E esse valor mínimo de VNF, eu vou pegar o argumento que é o A, eu vou falar que isso é o meu A estimado. Tá? É isso que significa essa equação aqui. Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Tá? Só que em vez de ser uma equação simples aqui, eu tenho o meu, o meu modelo da minha válvula. Então, eu tenho a minha planta, que é a minha válvula real. No caso aqui, nesse primeiro experimento, a minha planta, na verdade, ela é também um modelo simulado. Então, por quê? Porque eu sei que se o meu modelo e a minha planta têm a mesma estrutura, que é o que eu estou falando aqui, se elas têm a mesma estrutura, então eu sei que se o meu A chapéu for igual ao A da minha planta, eu sei que eu vou ter um erro zero. Ou seja, eu sei que é possível obter um erro zero. Aí existem todos uns problemas que eu também tratei um pouco na minha tese em relação a como eu garanto que eu vou obter um bom estimador. Tá? Por quê? Porque esse Y, por exemplo, tem ruído. Esse Y tem ruído. O X tem ruído. E a pergunta que os estatísticos fazem é: o X com ruído, o Y com ruído, eu ainda assim vou ter um bom A chapéu? Mesmo tendo uma estrutura perfeita entre planta e modelo? Tá? Então, ou seja, por que eu fiz esse teste? Primeiro eu fiz sem ruído e com uma estrutura perfeita, então sei que meus resíduos têm que ser zero, e depois eu fiz com ruído para ver se ainda assim eu consegui estimar um bom parâmetro. Apesar que a teoria já afirma que é possível, tá? Principalmente em malha aberta. Isso vocês podem ver mais a fundo depois, olhando a minha tese. Então é basicamente isso que eu faço aqui. Vou fechar esse camarada aqui. Basicamente isso que eu faço aqui. Então aqui eu vou tentar estimar um modelo de cano. A minha planta é um modelo de cano. O meu modelo também é um modelo de cano e eu só tenho uma incerteza em relação ao parâmetro. Tá? É isso. Basicamente eu vou rodar aqui e para o cano até que vai ser rápido, mas para o Carnot, Lugre e GMS vai demorar muito. Muito ao ponto de no modelo GMS, no MATLAB, demora uma semana. Então eu não quero esperar uma semana, vou rodar um modelo de cano. Que mesmo assim vai ser rápido. Vai ser demorado, desculpa. Então o que eu estou fazendo aqui? Conforme eu rodei o modelo de cano, o que eu estou fazendo? Eu vou carregar os meus dados de X e Y da minha planta, X e Y. Eu vou excitar o meu modelo com o mesmo X que a minha planta foi excitada. E eu vou usar uma regra em que eu vou tentar fazer com que meu Y chapéu seja igual ao Y. Quando meu Y chapéu for igual ao Y, eu tenho o A chapéu, o A estimado. Tá? Uma coisa que eu não falei é, por exemplo, como achar o A. Então, os matemáticos já foram muito legais com a gente. Então, para uma planta desse tipo aqui, um modelo desse tipo, é simples achar o A, muito simples. Quando o meu modelo começa a ficar complexo, então isso aqui se resume, tá? Pode parecer que não, mas se resume a um problema linear. Porque eu tenho x, então eu levo ele ao quadrado, então eu não considero que esse é um problema não linear. Então, quando eu tenho um problema linear desse tipo, é simples. Eu aplico regras, eu aplico a regra do mínimo quadrado, metodologia que os matemáticos já desenvolveram, e eu obtenho A. Mas agora, se eu tenho uma planta que é não linear, aí a complexidade é muito mais alta. Outra coisa que eu esqueci de falar também aqui é que o meu modelo, por exemplo, ele tem estados internos. Então esse é um grande problema, ou seja, qual que é meu x ponto?
inicial, G0. No modelo de Lugre, qual que é o meu Z? 0. Tá? No meu modelo de GMS, eu vou ter lá o Xi 0, Xi I 0. No meu modelo de cano, eu vou ter qual que é o U de steady state. Então, eu tenho que definir tudo isso como o dado inicial do meu modelo para que eles partam da mesma condição inicial. Se eles não partirem a minha planta e o meu modelo da mesma condição inicial, então nunca vou obter um bom parâmetro A. Tá? Então, isso é bastante, começa a ficar bem complexo. Então, como que eu testei várias formas, vocês podem ver lá na minha tese. Então, isso aqui na verdade é uma função de otimização. Então, eu estou otimizando, eu estou minimizando, estou otimizando o valor de A para obter o menor valor possível de VNF. Ok? Como que eu faço isso? Por exemplo, você pode ser uma pessoa da força bruta. Eu posso pegar um A e eu posso variar ele de menos 1000 até 1000, se eu sei que meu A está nessa faixa, variando, por exemplo, de 0,01 em 0,01. Só que isso não me parece ser uma boa ideia, porque você já viu que, por exemplo, para simular 300 segundos daqueles modelos, eu levei 15 minutos. Então, se eu for fazer na força bruta, facilmente o meu problema se torna inviável computacionalmente. Então, daí vem toda uma pesquisa de como fazer isso. Daí que vem, por exemplo, Differential Evolution, ou Particle Swarm Optimization, ou algoritmos genéticos. Todos eles tratam de problemas desse tipo. Todos eles tratam de problemas desse tipo. Tá? Então, voltando, tá aqui. Eu vou dar um pause aqui, porque eu não quero ir até o fim, mas, tá? Eu primeiro faço uma procura de força bruta de pouquíssimos pontos. Depois eu vou fazer um Differential Evolution, então, iteração 1, qual o melhor parâmetro que eu obtive, e aí parâmetros, enfim, e quais são os parâmetros que eu tenho, e aí vai, tá? Eu vou parar, porque isso vai demorar, mesmo o cano vai demorar aí meia hora, mas vocês podem ver aqui no Identify Parameters, aqui para cada modelo eu vou rodar esse código. Então, se for o cano, eu vou usar, por exemplo, a função syncano. Essa função syncano, ela vai pegar os parâmetros de entrada e vai calcular a posição da haste, ou seja, eu calculo o x chapéu para fazer toda essa comparação. Depois disso, eu procuro para cada método, eu vou fazer isso diferente, vocês podem ver. Mas, por exemplo, o simplex que eu escolhi, eu vou usar ID parâmetros atritos simplex 4. Já dá para ter uma ideia do quanto que eu sofri para achar isso. Então aqui, ó, vocês vão ter a função de mapeamento inicial, força bruta que eu falei. Eu escolho alguns poucos parâmetros dentro do meu espaço de procura. Eu avalio a função resíduo nesse espaço de procura. Depois disso, eu inicio uma população inicial de uma função de otimização Differential Evolution com os melhores resultados obtidos aqui. E depois disso ainda rodo um simplex para que eu consiga otimizar ainda mais, porque o simplex ele não é bom. Vamos supor, vamos lá, vamos melhorar um pouco aqui. Esse meu problema, eu não vou te falar o porquê, depois você avalia isso, mas esse meu problema com essa função resíduo aqui, o meu VNF,
ele vai ser assim. Desculpa. Ele vai ser assim. Então tem um A, tá? A, então aqui A igual a chapéu. Meu VNF é 0. Isso aqui é 0, tá? Desculpa o erro aqui. E, ou seja, para qualquer lado que eu aumente o A, eu tenho um V de NF maior. Então é evidente. É simples. Se eu pegar a derivada aqui do meu V de NF em relação a A, é negativo. A derivada aqui do meu V de NF em relação ao A também é. Então, se eu for a favor da derivada do meu V de NF, se eu derivar V de NF já em relação ao A, e se eu for a favor encontrando onde que essa derivada é negativa, eu vou chegar a um ponto ótimo. Simples assim. Eu tô falando devagar porque eu posso estar errando alguma coisa, tá? É muito provável que eu esteja errando alguma coisa. Mas é só para exemplificar que nesse resultado é simples. É simples, tá? Agora, vamos supor que pelo minha estrutura da planta não é igual à minha estrutura do modelo e eu vou ter um resultado que é mais ou menos assim. Então tem aqui um V de NF, tá? Então imagina que esse aqui, vamos supor que é o meu A, tá? Aí imagina que eu vou diminuindo o A aqui, eu vou diminuindo o A e minha função resíduo está diminuindo, tá? Vou diminuindo o A, aí eu chego aqui, diminuo mais o A e minha função resíduo aumenta. Então, o meu algoritmo ele pode falar assim, não, então esse aqui é o meu ponto ótimo. Porque eu estava aqui, eu tenho um resíduo grande, maior. Eu estava aqui, eu tenho um resíduo maior, então esse aqui é um ponto de mínimo. É verdade, é um ponto de mínimo. Porém, esse é um mínimo local. Então, a minha função minha função de otimização pode não chegar no mínimo global. Então é por isso que tem todas essas áreas de pesquisa de computação heurística. Ou seja, achar uma forma inteligente, computacionalmente eficiente, para eu não cair no mínimo local. Isso acontece muito. Isso acontece, assim, é muito evidente. Se vocês pegarem minha tese, e melhor ainda, pegar o artigo que eu fiz para Control Engineering Practice, vocês vão ver que é muito fácil de cair nessa condição. Principalmente quando eu tenho uma função descontínua e não linear. É muito fácil cair aqui, principalmente com ruído também. Então é por isso que tem todo esse trabalho de tentar achar o mínimo. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Então é isso que eu fiz. Dá para vocês virem aqui o que eu fiz. Aqui a função que eu estava explicando para vocês. E por aí vai. Então não vou perder mais tempo. Para ter uma ideia melhor, dá uma olhada na minha tese, me pergunto. Com dados reais, exatamente a mesma coisa. Tá? A diferença é que em vez de... aqui no dados simulados, talvez a única coisa que faltou foi falar que nessa função aqui, Identify Parameters, eu tenho como também dar uma relação sinal-ruído desejada. Que obviamente eu não me lembro onde é que está.
aqui, Standard Deviation, Sign Out Noise Ratio, tá aqui. Então, se você quiser ter uma relação sinal-ruído, ou seja, quer ter um ruído muito baixo, você substitui isso, por exemplo, por 1000. Então, tem uma relação sinal-ruído de 1000. Praticamente não tem um ruído, tá? Então, beleza. Então, aqui, assim, eu consigo estimar numa condição sem ruído e com ruído. No caso aqui, estava com ruído. Perfeito. Perfeito. Agora, vamos falar sobre o real. E o real é basicamente a mesma coisa, só que em vez de carregar dados simulados, eu vou carregar dados reais. Tá aqui. Você vê que a estrutura é a mesma, tá? Só vou mudar de onde eu estou carregando. E eu carrego ele, para vocês saberem, eu carrego ele aqui da Lab Felipe Marques, Felipe Marques, primeira fase, e aí todos os experimentos que eu fiz, dos inúmeros erros que eu tive que corrigir ao longo do caminho, para conseguir fazer uma boa estimação. Ok? Então, tá aqui, com dados reais, tá aqui. Aqui estão as estimações que eu tive naquela época, e assim vai. Tá, e aí tem aqui também simulação em malha fechada. Ou seja, eu resolvi o primeiro problema em que eu queria estimar os parâmetros da minha válvula e do meu modelo de atrito em malha aberta. Agora tem outro problema. Como que eu faço isso em malha fechada? Qual que é o problema de malha fechada? Qual que é o problema de malha fechada? Em malha fechada, eu tenho aqui meu Y. Eu vou fazer uma realimentação. Eu vou passar aqui por uma função K, e o meu X, na verdade, ele vai depender da minha entrada. Eu estou em malha fechada, certo? Tenho aqui o set point também, tá? Qual que é o problema? Aparentemente nenhum, né? Porém, se você for estudar estimação dos parâmetros, você vai ver que se eu tiver um ruído de entrada da minha planta descorrelacionado com o meu ruído de saída, então, na média, o valor esperado do meu A-chapéu é igual a A. Ok? Na média. Porém, se o meu ruído do Y está correlacionado com o X, isso não é verdade. Eu tenho um viés. Então, isso daqui não se aplica mais. A teoria da estatística não me garante mais que meu A-chapéu é igual a A, na média. E aí, na minha tese, eu tratei de estimar qual que é essa correlação entre entrada e saída, tá? Porque aqui é um Y mais, por exemplo, um ruído, um NY, né? E o NY ele é uma variável, por exemplo, normal, de média zero e de média zero e variância sigma, por exemplo, né? E aí, como eu tenho uma correlação entre x e y, isso já não se aplica mais. Ok. Então, na minha tese eu tratei disso. Então, se quiser dar uma olhada lá na minha tese, como que eu tentei diminuir essa correlação entre y e x, na verdade é uma forma muito evidente. O que as pessoas fazem geralmente é tentar achar uma função objetivo em que eu consiga eliminar essa correlação entre entrada e saída. É possível às vezes achar isso, tá? Interessante, né? Às vezes escolhendo uma outra função aqui,
eu consigo eliminar essa correlação entre entrada e saída. Mas no meu caso não consegui, então eu fiz da forma menos elegante possível. Ou seja, eu diminuí o ganho desse meu controlador. Tá? No caso seria o posicionador inteligente da válvula. Eu diminuí o ganho do posicionador inteligente na válvula durante o experimento de estimação dos parâmetros. Dessa forma, eu diminuo a correlação entre o meu y e o x, e assim eu consigo estimar os parâmetros com alguma precisão. Então, da mesma forma que eu tinha em malha aberta, eu vou ter em malha fechada, simula modelos closed loop. Tá? Aí aqui vou ter de novo sinais de excitação que eu testei, então tive sinal de excitação para calcular o deadband, o conversor I para P, para estimar a válvula e para estimar os parâmetros do modelo de atrito. Tá? Aqui, se abrir o modelo, é exatamente igual ao que eu tinha antes. Porém, meu modelo de Lugre, eu vou ter um modelo hidráulico que eu tirei, se eu não me engano, do trabalho do Matheus Hidalgo. Eu não me engano mesmo, é do trabalho do Matheus Hidalgo. E aí eu tenho um controlador que seria o SDCD. E eu teria um controlador de posição da haste, que seria o meu posicionador inteligente. Ok? Então é isso. E aqui o controlador do meu sistema hidráulico. Tá? Aqui não vai dar para ver, mas está definido, por exemplo, pH, KIH. Onde é que está? Vai estar aqui no init parâmetros CL. Está aqui. Init parâmetros CL. Que vai definir tudo isso. Ok? Então está aqui. De novo, pode ser um bom ponto de partida também para fazer algum teste. E a partir deste camarada, eu fiz a mesma situação. Malha fechada com dados simulados experimentais. Então, Run Estimation tem a mesma cara de malha aberta. Tá? Qual que é a diferença? Eu tenho um pré-processamento dos dados, porque aquilo que eu falei. Quando eu estou em malha aberta, é fácil determinar isso aqui. Fácil. Minha válvula está saindo do zero. Então eu consegui lá na minha tese estar explicando isso, eu consegui saber qual que é o Z0, qual que é o Psi 0, qual que é o zero do cano, qual que é o X0, X.0, que é zero, obviamente. Mas, e se eu estou em malha fechada? Qual que é o meu Z0? Qual que é o meu Psi e 0? Tá? Então essa é a grande diferença. Isso aqui também complica. Além disso complicar, isso complica também. Ok? Então a diferença que você vê é basicamente isso, pré-process data, mas a função que eu uso aqui, a função de otimização que eu uso aqui é basicamente a mesma. Esse daqui, né? Desculpa. É basicamente a mesma. Fechou. Então a gente tem aqui basicamente toda a primeira parte da minha tese, que foi a mais difícil, para falar a verdade. Agora, vamos falar da segunda fase. Na segunda fase, eu falei assim, bem, eu tenho um modelo bom. Eu consegui estimar um modelo bom, razoável. Vamos falar assim, razoável. Eu tenho um modelo razoável da válvula. Ok. Como é que eu faço agora? Porque assim, P&D a gente tem, qualquer controlador, a gente tem limitações, né? Ou seja, tem que linearizar a planta.
Eu não posso usar modelos descontínuos, então eu acabo usando faixas de continuidade do meu modelo, tá? Então eu pensei o seguinte: existe uma teoria que se chama Adaptive Inverse Control. Ele é autores que eles usaram a teoria de filtros adaptativos para aplicar em controle. Interessante. Mas, de novo, eles desenvolvem toda a teoria para sistemas lineares. E para sistemas não lineares, não tem uma solução definitiva. Então, qual foi a minha ideia? Eu tenho um modelo, ok? Tenho um modelo. Como é que eu faço para sintonizar um controle que eu coloco aqui? Então, tem um controlador aqui, tá? Eu vou ter aqui um modelo de referência. E vamos ter aqui um X asterisco. Aqui eu vou ter, por exemplo, um set point. E aqui eu vou medir a diferença entre os dois. E a partir daí eu altero o meu C. Só que isso aqui eu tô offline, eu não tô na planta. A minha planta tá aqui, ó. A minha válvula com o meu posicionador tá aqui. Vou chamar aqui de X-chapéu. E aqui eu tenho o mesmo C. E eu venho aqui e copio, quando eu acho que tá bom, copio esse cara para cá. Que é a mesma coisa, tá? Esse X aqui, na verdade, vai vir aqui. Vai fechar aqui, para não ter dúvida, né? Tem que ter a mesma estrutura, né? Senão não tem sentido. Ok? Então, a argumentação dos autores é o seguinte: se eu tenho um modelo bom da minha planta, da minha válvula, então eu vou usar uma função de otimização de novo, em que eu vou alterando os parâmetros do meu controlador C até o momento em que o meu X do meu modelo seja parecido com o meu modelo de referência. O que é o modelo de referência? Por exemplo, o modelo de primeira ordem. Tá? Aí nisso aqui vai ter um monte de considerações que tem que fazer. Por quê? E se eu quiser uma resposta muito rápida? Para ter uma resposta mais rápida do que a constante de tempo dominante da minha planta, da minha válvula, eu precisaria de um esforço de controle muito alto. Então, a constante de tempo aqui tem que ser parecida, talvez um pouco mais rápida, do que a constante de tempo da minha válvula. Não adianta, não vou ter energia o suficiente para que minha válvula responda muito mais rápido do que o que a física dela está acostumada a fazer. Foi preparada para fazer. Outra coisa, às vezes eu não vou ter um C que seja perfeitamente, que dê para fazer com que ele seja um modelo de primeira ordem. Então, às vezes, é melhor usar um de segunda ordem. Por quê? Porque eu não vou ter como... Vamos pensar em sistema linear. Eu não vou ter como cancelar todos... Não vou ter liberdade suficiente para cancelar todos os polos aqui.
para obter uma resposta de primeira ordem. Às vezes eu não tenho como. Então tem que resolver todos esses problemas. E a partir daí eu tenho um problema de otimização de novo. Ou seja, eu uso a força bruta. Ou sou um pouco mais inteligente do que a força bruta e uso alguma função de otimização para que o meu x seja o mais próximo possível do meu modelo de referência. E quando ele for o mais próximo possível, eu falo, tenho os parâmetros do meu C. Se eu tenho os parâmetros do meu C, o que eu faço? Eu copio esses parâmetros para minha planta, que está funcionando ali. E aí o meu controlador que eu calculei, que eu obtive a função ótima, eu vou jogar ele lá para o meu controlador, do meu posicionador inteligente. Então, é basicamente isso que eu faço, tá? E eu faço isso para vários tipos de controlador. Então, PD com Constant Reinforcement, Slide Mode Control, PD com Feed Forward e por aí vai. Então, testo várias estruturas. Esse C aqui não precisa ser uma estrutura específica. Porém, quanto mais complexo, mais difícil é de obter os valores ótimos, né? Então tem toda uma situação para levar em consideração aqui. Então é basicamente isso que eu vou fazer. Run Optimization. Então, tendo os parâmetros da minha válvula de grafite e de Teflon da planta, eu vou pegar uma estrutura de controle, por exemplo, PD com feed forward, vou simular essa estrutura junto com o meu modelo da válvula, vou comparar com o modelo de referência e vou otimizar os parâmetros do meu controlador para que a minha resposta da minha válvula simulada seja o mais próximo possível do meu modelo de referência. É isso. E é isso que diz aqui, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui Syncano para cada... O MATLAB ele é meio... Eu diria assim, eu tive que passar os modelos para max, essa função max, ou seja, é um C++ para agilizar, porque se fosse em MATLAB ia demorar muito tempo. E aí eu perdi as liberdades que eu tinha de programar no MATLAB. Então eu tive que fazer uma função para cada tipo de modelo e para cada tipo de estrutura de controle. Então tá aqui. Se eu selecionar um cano lá, aí PID Max, PID Constant, como é que é? Tem Constant Reinforcement e tem o Freeze, né? Control Freeze. Esse é o CF. Tem o Knocker com Control Freeze. Tem o Fuzzy, né? Integral Fuzzy. Então, para cada um deles eu tive que criar uma função diferente. Que, de novo, vão estar aqui nas funcs. Na minha pasta funcs da segunda fase está aqui. Ok? Então, tem a função... E tem a função em max, que seria mais rápida, que é esse underscore max, que é mais rápida, tipo em C++. E aí eu faço isso. Então escolho aqui a função, eu falo, defino aqui também upper bounds e lower bounds para procurar esses parâmetros ótimos. E aqui eu rodo a otimização. Que dá pra ver também aqui a otimização. Não achou? Lógico, porque é essa daqui. Então aqui é a otimização. Tá? Basicamente Differential Evolution. Mesma história, tá? Mesma história. Faço o mapeamento inicial. Faço Differential Evolution. Faço Simplex. Não sei se é a melhor ideia, mas
foi o melhor que eu consegui fazer na minha tese. Inclusive, é um ponto de melhoria. Isso aqui dá para melhorar. Então é basicamente isso que eu faço na minha segunda fase. Ok? E aqui você roda. Você vem aqui Run Optimizations, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu seleciono a válvula, se é grafite. E também eu vou selecionar aqui quais estruturas, né, que eu estimei. Então, se é Carnop Open Loop ou se é GMS Open Loop. Tá? Porque eu estimei em Open Loop e Closed Loop. Então, aqui tem como escolher se eu estou usando os parâmetros estimados em malha aberta ou malha fechada. Então, eu fiz todo esse trabalho e depois joguei na planta para comparar. Ou seja, o que eu queria responder com isso? A diferença de modelos entre Cano, Carnop, Lugre e GMS foi pequena. Foi pequena. A maior diferença que se dá é em relação à velocidade da haste. E eu argumento que uma boa estimativa de velocidade da haste é importante para evitar ciclos limite. Principalmente no artigo que eu enviei, eu falo bastante disso. Então, levantada essa tese, ou seja, quanto melhor a predição do meu modelo da válvula em relação à velocidade da haste, melhor é o meu controle, porque eu estou estimando melhor como a válvula funciona em relação à velocidade, ou seja, eu tenho como corrigir os ciclos limite. Então, eu quis testar, por exemplo, se eu sintonizar um controlador utilizando o modelo de Cano, de Carnop e de GMS, qual que é a diferença entre eles? E eu verifiquei que existe uma diferença. Ao mesmo tempo, eu considero que foi um resultado razoavelmente preliminar na minha tese. Porque eu não sei realmente se eu cheguei no ponto ótimo dos meus controles. Então, isso é o que eu pretendo responder agora com o Francisco. Com o trabalho do Francisco, eu acho que isso vai ficar muito bom. A gente vai tentar definir um índice melhor para comparar e vai tentar usar estatística também para comparar se eu usando o modelo de Cano, de Carnop ou de GMS, existe alguma diferença entre eles ou não. Ou essa diferença, porque eu falo isso, a diferença é tão pequena que será que dá algum resultado diferente no controle? Tá? Então é isso que a gente vai trabalhar aí com o Francisco. Mas está aqui. Então aqui, por exemplo, se alguém precisar de como que foi implementado o Knocker. O Knocker. Então P&D Knocker. Tá aqui. Tá aqui como eu implementei o Knocker. Tá? Que nem eu falei até na minha defesa, eu tive um critério grande para que eu tivesse uma boa implementação aqui. Não acho que tem erro, mas é bom sempre dar uma revisada, tá? Antes de sair usando. Então, a Slide Mode Control tem aqui também. Vamos ver aqui, P&D, GMS, Slide Mode Control. Então essa é a função que eu rodo. Então aqui é a válvula. A válvula vai ter uma pressão e essa pressão, esse OP, né? Na verdade, do OP eu transformo em pressão. Então esse OP vai vir de uma função que é o SMC doc, que está aqui. Então esse aqui é o meu Slide Mode Control. Então dá para ter uma ideia de como eu implementei. A ideia desse vídeo é que vocês tenham uma visão geral do que eu fiz e como vocês encontram o que eu fiz
nas pastas que vocês têm compartilhadas. É isso. E eu acho que o objetivo foi concluído, apesar de eu ter demorado muito mais do que eu imaginava. Então, se estiver muito lento, assistam na velocidade 2. Apesar que eu deveria ter falado isso no começo, né? Mas, enfim, acho que é isso. Depois eu preparo outros vídeos falando de como eu fiz em C++. E um abraço, espero ser útil para vocês aí.